Pera aí, rapidinho. Já tá indo? Puta! Crise. O que é a crise? O que é um momento de crise? O que é uma verdade sobre a crise? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que começar a pensar no significado da palavra ou no que aquela palavra pode representar aí sobre conceito. Apesar que os conceitos sempre mudam de acordo com a realidade, e crise é uma dessas palavras que servem para várias áreas. Pode ser crise dentro da medicina, crise dentro da psicologia, uma crise de mal-estar social, uma crise econômica, uma crise política. Mas o que é a crise? Bom, a crise é quando algo não vai bem, quando algo que você achou que estava dentro de um sistema linear ou que deveria estar dentro de uma normalidade, começa a enfrentar rupturas, começa a enfrentar modificações, começa a entrar por um caminho de crise, como um momento pandêmico, um momento de crise, quando a gente vê situações ligadas à economia, como algum fator, pode ser algum fator de meio ambiente que destruiu várias lavouras, ou aí a gente tem a crise na alimentação, num setor específico, ou crises setoriais também, promovidas por importação, exportação de produtos, crise conjugal, a crise na família, quando aquele casamento, aquela união começa a sofrer uma ruptura e a passar por uma sequência de eventos que são anormais. Uma crise de relacionamento pode ser não necessariamente relacionamento familiar ou relacionamento conjugal, mas crise com os filhos, ou às vezes crise com a gente mesmo, crise existencial, aquela crise de onde eu vim, para onde eu vou, aquele momento de crise. Então, crise pode se manifestar em várias esferas, em várias escalas, e também pode manifestar ou se manifestar dentro de você. Mas saiba que tudo isso tem em comum? É que a crise, no fundo, está relacionada ao seu modo de ver, ao seu modo de pensar e ao seu modo de agir num cenário de crise. Ou seja, você pode se acovardar. Como eu vi esse final de semana, uma entrevista onde a pessoa falou assim: quando eu entendi que era um momento de crise, eu passei um dia dormindo o dia inteiro. Bom, você pode fazer isso, você pode não apenas escolher um dia para dormir, mas você pode dormir vários dias achando que essa crise vai passar. Ou você pode enfrentar. Independente da crise, ela começa, ela se manifesta e ela se propaga, ela se intensifica dependendo da maneira que você vai encarar, dependendo da forma que você vai levar essa crise para dentro de você. Se você vai escolher ficar dormindo o dia inteiro, se você vai escolher se lamentar o dia inteiro, se você vai escolher tentar fugir, porque essa crise no fundo ela está dentro de você, ou se você vai encarar essa crise, independente de qual seja, e encontrar novos meios. Um grande pensador colocou no seu ponto de vista que a crise, na verdade, ela é uma possibilidade, ela é uma janela de possibilidade, porque quando você rompe o que para você é normal, quando você passa por esse processo de ruptura dentro de você, você encontra novas soluções. Se você tem uma crise, por exemplo, no seu relacionamento, é nesse momento que você tem a possibilidade de parar, de refletir e de encontrar ferramentas
para que outras crises não se instalem. Se você tem uma crise no seu negócio, é nessa hora que você deve se reinventar, é nessa hora que você deve ir atrás de coisas novas, inovação, ir atrás de novos caminhos. Se você tem uma crise no seu trabalho, talvez seja essa hora de mudar, talvez seja essa hora de encerrar um ciclo e começar um novo ciclo. Porque no fundo, essa crise está dentro de você. E se você encarar essa crise de uma forma correta, se você encarar como uma oportunidade, você vai encontrar muitas janelas para que você possa encontrar novos desafios. Se ainda a sua crise vai para outro lado, como mesmo uma crise existencial, eu convido você a fazer uma análise SWOT e a entender o que está bem ou mal, o que você pode mudar, quais são os objetivos da sua vida ou novos objetivos que você tem que encarar nesse momento de crise. Da onde eu vim, quem sou, para onde vou. Talvez esse momento de crise existencial seja o momento de você refletir e encontrar uma nova possibilidade. Porque quem decide como vai lidar com a crise é você. Quem decide como essa crise vai chegar, em que momento ela vai se instalar e o que ela vai servir para você é justamente você. Como você direciona, como você dimensiona e como você vai saber aproveitar esse momento de crise para se reinventar, para inovar. Talvez você, talvez o seu negócio, talvez a sua família, talvez a sua profissão, enfim, aonde você acha que está a crise. E nesse caso, muitas vezes quando a gente está numa sociedade agora que está apontando que estamos em crise, mas a gente sempre viu isso na história e sempre viu pessoas crescendo e se reinventando, porque resolveram encarar a crise como um momento de oportunidade. E aí sim, fica o nosso pensamento e é onde eu desafio a você. Se você acha que está em crise, se você viveu uma crise ou se você acredita que a sociedade está em crise, eu desafio você a colocar no papel e dizer como você vai se reinventar nessa crise. Como essa crise pode servir para que você alcance voos mais altos. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.